Glória a Jesus. Irmão, pode se assentar hoje? Eu quero dar as boas-vindas aos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Com todos vocês. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje nós daremos início à nova série deste mês, chamada Escola de Timóteo. Nós vamos adentrar as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. E eu creio que essas duas cartas, elas estão em sincronia com os nossos dias. Eu creio que essas duas cartas a Timóteo, que o apóstolo escreve há 2000 anos atrás, foi tão relevante para aqueles dias e também será e está sendo relevante para os nossos dias. Eu creio que essas duas cartas falam do momento atual da igreja, irmãos. A igreja que eu digo, não somente a igreja, nós como comunidade de fé, mas a igreja em geral. Tanto a nossa comunidade, quanto também a igreja de Chapecó. E o meu desejo é que, a partir desses dias de ensino das Escrituras, nós possamos, de fato, aprender, mas não somente aprender a palavra, praticar. Amém? O desafio dos nossos dias não é saber as Escrituras. O desafio dos nossos dias é praticar o que a Bíblia diz. Porque tem muita gente que sabe, mas não pratica. Conhece gente assim? Pois é, para nós, o nosso desafio também será esse. Não somente ouvir a mensagem, mas principalmente praticar o que nós temos ouvido da parte de Deus. Esse é meu desejo nesta hora. Antes de nós entrarmos na carta especificamente de 1 Timóteo, nós vamos precisar voltar no tempo e acompanhar a vida do apóstolo Paulo quando ele conheceu Timóteo. Então eu vou pedir para você abrir no livro de Atos. Nós vamos falar de Timóteo, mas precisamos ir lá no livro de Atos, capítulo 16. Pega a sua caneta, sua Bíblia, algo para você anotar. Nós vamos falar alguns textos hoje. Vamos fazer um panorama geral aqui. E na medida que nós fomos tratando, o Espírito Santo vai nos ministrar. Atos 16, versículo 1 está escrito assim: Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai, ele era grego. Paulo, irmãos, no capítulo 14 do livro de Atos, ele foi apedrejado porque ele fez um milagre. Olha que coisa linda, né? Eu quero ser usado por Deus. Tá bom, Deus te usa, depois você é apedrejado. Em Atos capítulo 14, Paulo faz um milagre. Deus usa Paulo para fazer um milagre, levantar um homem. E toda aquela galera que vê, fala assim, para ele e para Barnabé: nossa, eles são como deuses. E chama ele de Mercúrio, lembra? Não sei se você passou por esse texto. Os irmãos falam assim: jamais, gente, não, nós somos homens como vocês. Porque as pessoas sempre elas querem endeusar alguém que Deus usa. Sempre é assim, a história só se repete. Elas colocam uma pessoa que Deus usa em um pedestal como se fosse um Deus ou um semideus. E não é verdade. Todos nós somos homens. Diga, eu sou homem. Amém? Todos nós somos homens. E Paulo fala assim: não, gente, nós somos homens como vocês. Nós não somos deuses. E por causa disso, tinha uma galera que perseguia Paulo, que chegou até esse local. E aí eles insultam e convencem aquela multidão que está perseguindo, que está querendo colocar o apóstolo Paulo e Barnabé como deuses. E ali, eles convencem essa galera a apedrejar o apóstolo Paulo.
Então, depois do milagre, Paulo é apedrejado. E a Bíblia diz que ele é tido como morto, ele é colocado fora da cidade como morto. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo de fato morreu. Não foi assim, vamos jogar ele fora da cidade porque ele está desmaiado. Não, não. Ele foi tão apedrejado que a galera pegou e falou, cara, morreu, precisamos tirar ele daqui. E colocou ele fora da cidade. Os irmãos vão até ele para ver como ele estava, então, do nada ele volta a viver. E aí ele é cuidado e tudo mais, né? Depois disso, no capítulo 14 isso acontece. No capítulo 15, o resumo do capítulo 15 é Paulo subindo a Jerusalém para o primeiro concílio de Jerusalém. O primeiro concílio de Jerusalém era para tratar as demandas da igreja gentílica. Porque em Jerusalém é um berço da religião, um berço da fé, o berço da religião judaica. Então nós temos todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todo mundo lá em Jerusalém. Paulo, entretanto, está pelo mundo pregando o evangelho aos gentios. Então ele sobe até Jerusalém para tratar a respeito do que ele estava fazendo aos gentios. Os judeus normalmente eles têm 613 leis, diretrizes para os judeus viverem. Os judeus precisam seguir cada uma delas. Lei cerimonial, lei moral, enfim, várias leis. E aí, qual que era a discussão no capítulo 15 de Atos? O que os gentios precisam, os gentios precisam viver? Paulo ele sobe a Jerusalém e fala, eu prego para aqueles que são da incircuncisão, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, ou seja, os judeus. Esses aqui são da incircuncisão. Amém, irmãos? E eles queriam que os judeus também, os gentios, circuncidassem. Circuncidar é pegar o prepúcio do órgão genital masculino e tirar aquela pera, o prepúcio. Tirar aquilo. Esse ato foi o ato que Deus fez com Abraão, fazendo uma aliança com ele. Só que isso Deus fez com o povo. Para os gentios, que faz parte da igreja, isso não é necessário. Então, nessas demandas da conversa, eles queriam, Paulo fala, não, Deus me deu o evangelho da incircuncisão. Eu preciso falar para que o coração deles sejam circuncidados, não o prepúcio. Deus não fez uma aliança na carne, Deus fez uma aliança no coração. Então, o apóstolo Tiago vai deliberar as 4 leis que os gentios devem seguir. Para toda a igreja, entre 613 leis aproximadamente, 4 foi dadas aos gentios. Quais são elas? A imoralidade sexual precisa se abster, imoralidade sexual. Comer comida sacrificada, comer carne com sangue e a idolatria. Tudo isso precisa ser tirado do meio do povo de Deus, no meio da igreja. Essas são as 4 leis que é para o gentio seguir. Então, de 613, o apóstolo Tiago libera essas 4 leis e delibera assim, se vocês fizerem isso, está tudo bem, para vocês é o suficiente. Amém? São quantas leis para os gentios? 4 leis. Imoralidade sexual, não pode ter. Idolatria, não pode ter. Comer carne com sangue, não pode ter. E comer animal sacrificado, também não pode ter. Amém? O pessoal gosta de morcila aí, como é que chama? Morcila. Olha aí, gentil. Credo, pastor. É sangue mesmo, é beber sangue, é igual os vampirinhos lá. E aí, depois disso, entra Atos 16, é quando Paulo conhece Timóteo. A Bíblia diz que ele vai até Listra e lá ele conhece esse discípulo. Lembra, Timóteo já era discípulo de Jesus. E ele era um homem de bom testemunho, um jovem de bom testemunho. Todo mundo olhava para Timóteo e falava, cara, esse jovem é muito de Deus. Ele dava bom testemunho. É nesse episódio que Paulo conhece o jovem Timóteo. Timóteo, o nome da mãe dele era Eunice, a sua avó era Lóide. Está escrito lá em 1 Timóteo 1,15, 1,5 isso.
A Bíblia diz que a avó se converteu, a mãe se converteu, então Timóteo foi inserido também na fé. O pai era grego. O texto relata que o pai era grego. Não tem relato de conversão do pai. O pai biológico dele não tem relato nenhum de registro da conversão dele. Ao contrário da sua mãe e a sua avó, que influenciaram a vida desse pequeno menino, desse jovem. Isso é tão sério que Paulo vai falar que a fé que habitou na sua avó e na sua mãe também habitava na vida de Timóteo. É como se Timóteo é o primeiro homem da família a se converter. E ele pega aquilo de verdade, influenciado pela sua avó e pela sua mãe, e vai viver o evangelho, irmãos. E aqui eu aprendo uma coisa. Talvez você não tenha pai convertido. Talvez sua mãe é convertida e seu pai não é ainda. Ou ao contrário, talvez seu pai seja convertido e a sua mãe talvez não seja convertida. Ou talvez você é convertido e seus pais não são convertidos. Só que Deus sempre usa alguém na família para influenciar os outros a seguirem Jesus. Não importa de onde vem. Às vezes nós temos pais desviados, mas temos mães alinhadas. E as mães têm um poder de influenciar os seus filhos. Diga amém para isso, irmãos. Você tem que entender isso de fato. Talvez o pai não está tão alinhado, ou nem conhece Jesus de verdade, mas a mãe conhece. Timóteo conheceu Jesus por intermédio da sua avó e da sua mãe, Eunice. E aqui foi o episódio que Paulo o conhece. E a partir dali, Paulo fala assim, ó, eu quero esse cara do meu lado. Paulo tinha Barnabé como seu companheiro de ministério. Só que quando ele vê Timóteo, ele fala, eu quero esse menino do meu lado. Então ele pega Timóteo e leva consigo ao ministério. Mas antes de ir ao ministério com o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Paulo teve que fazer algo com Timóteo. O que Paulo fez? Circuncidou. Eu acabei de falar que circuncidar é tirar a pele, o prepúcio do órgão genital masculino. Paulo pega Timóteo e circuncida. Pastor, o que significa isso? A Bíblia fala que é por causa do pai, que é grego, e para não ter problemas com os judeus. Só que eu estou vendo aqui, normalmente a criança ela é circuncidada em qual dia da sua vida? Diga, o 8º dia. Aqui diz que ele era jovem de bom testemunho, ele não era criancinha mais. Ou seja, Timóteo teve que abrir a sua intimidade para seguir o apóstolo. E o apóstolo maduro não tem medo de tocar na intimidade das pessoas. Timóteo teve que abrir a sua intimidade para ser circuncidado. E o apóstolo Paulo fez isso. Eu lembro da figura, irmãos, de Abraão e do seu servo na casa. Quando Abraão fala assim para o seu servo na casa, dizendo assim, ó, vai até a cidade, e traga uma esposa para o meu filho Isaque. O servo da casa fala assim, mas meu Deus, e se minha caminhada não for bem sucedida? A Bíblia diz assim, fala que, então, aquele servo tocou debaixo da coxa de Abraão. Esse tocar debaixo da coxa, lógico que a Bíblia ela tem um falar com pudor, né? Mas ele tocou, irmãos. E aquilo ali foi um sinal de aliança. Ele falou, eu vou, e eu voltarei. Se eu voltar com a esposa, é porque Deus foi comigo e o Senhor me abençoou. Se eu voltar sozinho, é porque eu não fui bem sucedido, mas eu voltarei. E a Bíblia diz que ele traz para Isaque, então, a sua esposa chamada Rebeca. Deu certo. Mas antes de ele buscar a esposa, ele fez uma aliança com o pai. A figura que traz à minha mente é, o que o apóstolo Paulo estava fazendo não era somente circuncidar por causa dos judeus. Ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo, eu tenho uma aliança contigo.
E se você quiser viver nessa realidade na qual eu estou propondo para você, eu preciso tocar em você. Irmãos, deixa eu falar o que acontece hoje. Não há possibilidade de andar com pessoas que não abram as suas intimidades. Há sempre um oculto, a gente não sabe quem são essas pessoas. O meu pastor um dia falou para mim assim, para nós, né? Mas eu recebo como se fosse para mim. Ele falou, eu não envio quem eu não conheço. Não há possibilidade de nós fazermos nada num campo espiritual se a gente não conhece as pessoas. Por isso não tem como a gente ser aquele tipo de gente que fala assim, eu estou junto, eu estou junto, eu estou junto. Quando você precisar, eu estou junto. Não dá para viver assim. A gente precisa andar junto. Igreja é isso. O que eu falo para todo mundo que quer andar conosco? Venha nos conhecer. Conhecer não é sentar na cadeira, ouvir pregação. É viver. É ver se isso aqui é real, se é verdade. Se as palavras que saem do altar é verdade na vida. Isso é conhecer. A palavra conhecer vem da palavra grega chamada coito. Coito é o relacionamento, é a mesma palavra que aparece em Gênesis 4:1. E Adão conheceu a Eva e gerou um filho. Esse conhecer fala de relação íntima. E às vezes a gente quer conhecer assim de longe. Não tem conhecimento assim, irmãos. Paulo chama Timóteo para o ministério já falando assim, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. E aqui muitas pessoas retrocedem. Porque às vezes nós temos tanta coisa que a gente não quer mostrar. Faz sentido? Fala, não, isso não. Não, isso não, é muito para mim, pastor. Eu quero ver na minha vidinha assim, quero dar meu dízimo, minha oferta, sei lá, aparece de vez em quando. Não, irmãos, isso não é de Deus. A vida de igreja, proposta nas Escrituras, não é assim. E o desafio nosso é viver essa realidade espiritual. Amém, meus irmãos? Se abre, irmãos. Se abre. Eu sei que você já foi muito machucado por pessoas. Eu não vou se abrir para mim, não é isso que eu estou dizendo. Mas se abra para um relacionamento comunitário. Se abra para uma realidade espiritual. Se abra para uma verdadeira comunhão de fato. Se abra para isso. Senão tu não tem crescimento. Não haverá um jovem pastor Timóteo, se não tiver abertura já no início. É nesse contexto que o apóstolo Paulo conhece Timóteo. Pois então, eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 1. Depois que Paulo toca na intimidade de Timóteo, Timóteo se torna discípulo de Paulo. Lembra que ele amava Jesus já? Ele já era um homem de bom testemunho, discípulo? Mas ele se torna discípulo do apóstolo Paulo. Porque não tem como a gente discipular à distância, irmãos. Mesmo o apóstolo Paulo estando longe, ele escreve para a igreja de Corinto dizendo assim, mesmo ausente no corpo, eu estou presente em espírito. O apóstolo Paulo sempre foi um pastor presente, mesmo ausente no corpo. Porque a demanda pastoral dele e apostólica era violenta. Timóteo se torna um pupilo, discípulo, companheiro do apóstolo Paulo. Não mais Barnabé. Agora, Timóteo. Então nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, até do versículo 1 em diante. Deixa eu abrir aqui, que eu pedi vocês abrirem e não abri. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Calma aí. Não foi Paulo que gerou Timóteo na fé. Ele já amava Jesus quando ele conheceu Timóteo. Nós lemos em Atos 16:1. Então, por que ele chama de verdadeiro filho?
Porque só o pai toca na intimidade do filho. O filho não abre intimidade para outra pessoa. Então, Paulo, ele está abrindo para Timóteo assim: Timóteo, seu pai é grego, ele não tem intimidade com o Espírito Santo, eu tenho. E para tocar em áreas da sua vida, seu pai, nem seu pai biológico pode tocar. Eu posso, tu permite? Porque não foi Paulo que gerou Timóteo na fé, foi sua mãe e a sua avó. As pessoas pegam esse texto e levam para a paternidade. Alguns usam esse texto com tamanha discrepância que consegue colocar imposição sobre a vida das pessoas. Isso também é errado. Paulo não mandava no apóstolo em Timóteo, ele instruía. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A instrução do apóstolo Paulo era tamanha que Timóteo recebia como mandamento, mas Paulo não mandava. Porque a figura é de um homem que está exercendo de fato uma paternidade sadia sobre Timóteo, que o pai dele não dava. Deixa eu continuar. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, grava essa palavra, para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que é contrário à sã doutrina, for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Amém? No verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, e advertides alguns que ensina outra doutrina. Aqui nós aprendemos uma lição. O relacionamento em Deus dos dois, Timóteo e Paulo, fez com que existisse na vida de Timóteo. Paulo tinha uma confiança apostólica tamanha na vida de Timóteo, que ele o envia para Éfeso. E por que eu falei para vocês gravarem a palavra Éfeso? Porque Éfeso é a maior igreja da Ásia. Abra a Bíblia comigo, volta lá para Atos. É um culto de ensino, irmãos. Atos 20, 17. Abra a Bíblia aí. Atos 20, 17. Acompanhem comigo, para nós entendermos junto o que está acontecendo aqui. Paulo, deixa aberto e acompanhe comigo. Paulo, ele chega a Éfeso e começa a pregar. A Bíblia diz que ele é rejeitado, então ele vai para a escola de Tirano e fica por 3 anos ensinando. Esta foi a igreja que o apóstolo Paulo passou mais tempo. Não houve outra igreja que o apóstolo Paulo ficou tipo 6 meses, não tem. Nessa ele fica 3 anos ensinando sobre o reino de Deus, todos os dias. A igreja cresce tanto, que as pessoas vinham de outros lugares para ouvir o apóstolo Paulo falar. Então, essa igreja se torna a maior igreja da Ásia. Ao ponto que estudos, estima-se que na igreja de Éfeso tinha aproximadamente 70 mil membros. Tamanha era a igreja. É muita gente. Por isso que o apóstolo Paulo para e se dedica ao ensino.
Mas chega um determinado momento que também começa a perseguição da vida do apóstolo Paulo. E ele tem que partir. Então, nós chegamos em Atos 20. Quando chega em Atos 20, 17, ele vai dar as últimas instruções, ele vai chamar os anciões da igreja. Quando se diz ancião aqui, são os líderes da igreja. Amém? E os líderes da igreja foram levantados para conduzir o povo de Deus, sim ou não? Amém. O apóstolo Paulo vai liberar então algumas diretrizes sobre esses líderes. Eu estou partindo e eu vou falar para vocês algumas coisas. Vamos começar do versículo 17. Está escrito assim: E Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Então chamou. E logo que chegaram junto dele, disse: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês. O apóstolo Paulo dando testemunho. Servindo ao Senhor com toda humildade. Esse é o apóstolo Paulo. E com muitas lágrimas e tentações. E que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então ele está falando sobre humildade. Ele está falando, isso é ministério, irmãos. Com lágrimas. Não, meu ministério é só vitória, só vitória, só vitória. Você não conhece o ministério apostólico, então. Ministério é isso aqui, ó, humildade e choro. É isso aqui, ministério. Pessoas, homens de Deus que não choram, irmãos, eles acho que não experimentaram da glória de Deus. Tem lágrimas. E lágrimas por vários motivos. Tu chora porque você é perseguido. Não, pastor, não chora sim, dói. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, pela artimanha dos judeus me vieram tantas coisas. Eu servi a Deus com humildade, com lágrimas, e muitas tentações vieram a mim, por causa das artimanhas deles. Vamos continuar. E ele vai continuar, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Diga, publicamente e pelas casas. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. Publicamente, isso aqui, pelas casas, discipulado. É uma visão, é Bíblia. O ministério público é o que o apóstolo Paulo fazia. A galera vinha e ele ensinava, mas não ficava só assim. Pessoas que só amam o púlpito, irmãos, elas não são referências para aquilo que Deus quer fazer. Que eles não param para ensinar ninguém. Não faz nada por ninguém. Não, eu amo o altar. Para aí. Ministério não é isso aqui. É muito mais do que isso. É o dia a dia. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo tinha essa dinâmica de ensinar publicamente, mas também de casa em casa. Continuando. Testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a mensagem apostólica. Arrependimento. Porque Jesus pregou arrependimento. Mateus 4,17 diz: Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: a vitória chegou para vocês. Foi isso? Não. Jesus disse, desde então começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Quem não quer entrar pela porta do arrependimento, não entrará no reino de Deus. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender dos pecados. Tem que pedir perdão. Tem que se humilhar. Porque só os humilhados serão exaltados. É o que a Bíblia diz. Você tem duas opções de se humilhar. Quando Deus te humilha, é porque Ele vai te exaltar. Quando o diabo te exalta, é porque logo ele vai te humilhar. Eu prefiro ser humilhado por Deus. A palavra humilhado também deriva da palavra humildade. Eu prefiro ser humilhado, se jogar no chão por Deus, para o momento oportuno Ele exalta, do que todas as coisas desse mundo me exaltar, que eu sei que logo vai me humilhar. Você precisa entender isso. Quando é tempo de Deus te exaltar, receba e glória a Deus. Mas se você está sendo exaltado fora do tempo, provavelmente é o diabo te exaltando. Logo vai vir humilhação. Logo vai vir humilhação. Arrependimento. Mensagem apostólica.
Ele diz: fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, confiança, certeza em Deus. Agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Se a gente tem esses homens de Deus também como referência, nós deveríamos nos preocupar menos com as coisas do amanhã. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu só sei de uma coisa, eu preciso ir para Jerusalém e eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Irmãos, olha para mim. Se você fosse enviado ao ministério, lá para Guatambu, por quê? O que tem em Guatambu? Irmãos de Guatambu, nós amamos vocês. Presta atenção. Normalmente você quer ir com uma certeza. Qual é a certeza? Não. Cara, já está tudo estabelecido. Eu vou conseguir me manter? Minha família vai dar tudo bem? Não tem já 100 pessoas lá para me ouvir? Não. Não é assim. O apóstolo fala assim, eu vou ser levado a Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu sei, de cidade em cidade Deus vai me revelando. Então Paulo está dando uma chave para nós, irmãos, dizendo assim, ó, a cada passo que você dá, Deus vai dando graça para você compreender. Não queira entender tudo de uma vez, você não vai entender. Vai por mim, você não vai entender. Você só obedece o primeiro passo. E se você obedecer o primeiro passo, Deus vai dar a direção para o próximo. Não queira falar, meu Deus, me revela o que vai acontecer em 2025, Senhor. Calma aí. O que vai acontecer do meu ministério, da minha vida? Calma aí. Se você não obedecer a pequena diretriz que o Senhor está dando hoje, não virá a próxima. É de cidade em cidade, ou seja, de passo em passo o Senhor vai dando direção. Isso é para tudo, irmãos. Tem pessoas querendo ter filhos assim, fala, quando meu filho tiver 15 anos, calma, você nem pariu ainda. É de passo em passo. É verdade. Aqui, ó, Israelzinho. A fazer, tá com 5 meses? 9. Ó, bom de matemática que só, né? 9 meses. É verdade, é grande para 5 meses. Daqui a pouco vai fazer 1 aninho. A preocupação que o Jeff deve ter é com agora. Saúde, bem-estar, provisão. Mas aí tem pais assim, meu Deus, quando Israel tiver 18 anos. E aí estraga toda a infância, não curte a infância, não tem nada porque está pensando em 18 anos. Vai andando, irmãos. Você vai andar até melhor. Vai andando. Vai andando. É de cidade em cidade, Deus vai dando a revelação. Agora diz, Paulo sabia que esperava por ele prisões e tribulações. Eu acho esse cara incrível. Porque olha o que diz o versículo 24. Mas de nada faço questão. Não, Paulo. De nada faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, cara, eu entendi porque nasci e tenho um propósito. Eu só quero cumprir com alegria. Não quero cumprir chorando, quero cumprir feliz. Com alegria, não com tristeza. Esse é o apóstolo Paulo. Eu quero cumprir a minha carreira. Eu não quero desviar, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo tinha certeza que as pessoas eles não veriam mais aqueles anciões, os líderes. Irmãos, vamos lá, imagina assim, ó, lógico, ai de mim, né? Com toda a graça, não é comparação, mas se eu falo assim, irmãos, essa aqui é a nossa última reunião,
e a partir de hoje eu não vou ver mais o rosto de vocês. Não dá um negócio? Assim, como assim? Você não vai estar aqui na sexta? Não. E o próximo domingo? Não. Na quarta mais? Não, nunca mais vocês vão me ver. Irmãos, depois de 3 anos, dedicação ao ministério, ele fala, irmãos, agora vocês não me verão mais. Esse é o apóstolo Paulo, ele tinha certeza da vocação dele. E ele está fazendo isso com alegria. Só que ele está dando instruções aos líderes. Ele vai continuar. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês. O que eu fiz por vocês, eu fiz. Já não tenho mais o que fazer. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo não tinha apenas uma mensagem no sentido de ficar falando só a mesma coisa. Ele pegava todo o conselho de Deus. Toda a palavra. Isso é lindo. Diz mais, olhai, pois, por vós mesmo e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. De quem é a igreja, irmãos? Diga, de Deus. Agora vamos lá. Porque eu sei, e aqui eu estou chegando onde eu quero chegar. Eu sei, disse o apóstolo Paulo, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha para mim. Versículo 29. O apóstolo Paulo diz que no meio de vocês entrarão lobos ferozes, cruéis, que não pouparão o rebanho. De quem ele está falando? Ele está falando de pessoas que virão para desfazer aquilo que ele trabalhou para fazer. O apóstolo Paulo está falando assim, eu sei que vai vir pessoas, e elas entrarão depois que eu partir. E aqui tem algo. Porque essas pessoas só se aproximam quando Paulo se ausenta. Porque o apóstolo ele tinha uma característica ímpar na vida dele, que ele não permitia o erro na igreja. Então as pessoas falam assim, quando ele for embora, porque eu sei que a vida dele é assim, a gente entra para falar as nossas coisas, os nossos ensinos. Porque eles não ousavam entrar na igreja enquanto o apóstolo Paulo estava lá. Porque se o apóstolo Paulo, porventura, visse alguém falando alguma coisa fora daquilo que Deus estabeleceu, ele não deixaria passar. Pode parar, é errado. Isso é apostólico, é fundamento. Os apóstolos dos nossos dias estão fazendo um pacto com o diabo, com o pecado, com as falsas doutrinas. Os apóstolos dos nossos dias estão assim. A gente não vê tolerância na vida do apóstolo Paulo. É erro? Para. Está errado. Mas a igreja não vai crescer. Calma. Está mexendo no fundamento. Pode parar. Então o apóstolo Paulo sabe disso. Paulo aqui é o líder. Vou falar aqui. Não é o líder boca aberta, sabe? Ele é o líder que está falando assim, ó, gente, eu sei que eu estou aqui, a galera me respeita. Eu sei, mas eu também sei que quando eu sair daqui, eles vão sambar em cima de vocês. Essa é a igreja de Éfeso, a maior igreja que existiu. Imagine, irmãos, apóstolo Paulo assim, ó, virão lobos de fora, amém? Agora vamos para o versículo seguinte, versículo 30. Está escrito, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Olha para mim. Então, calma aí. Se o apóstolo Paulo está lá e está dizendo assim, ó, virão pessoas de fora, beleza. E toda a liderança está reunida ouvindo. E aqui, irmãos, deixa eu só dar uma adenda aqui. A liderança aqui não é 30 irmãos.
Paulo ensinava numa escola. Muitas pessoas iam lá. E há relatos históricos que essa liderança passava de 7.000 líderes de igreja das casas. Porque Paulo levantava líderes para liderar suas casas, porque cada casa precisa de um líder. E lembra que o ministério dele era público e de casa? Então era muita gente. Para uma igreja de 70.000 pessoas, você não tem 10 pessoas cuidando dela. Tem que ter muito líder. Então toda essa galera vai lá. E vai ouvir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está dando assim, ó. Gente, os lobos virão de fora e vão entrar para fazer um estrago com o rebanho. Mas Deus constituiu vocês líderes sobre esse lugar. Beleza, nós vamos ficar atentos, vamos vigiar. Não, tudo bem. Aí ele entra no versículo 30. Mas entre vocês também. Opa. Então não é só de fora? Não. Entre vocês também surgirão homens. Então o apóstolo Paulo está confrontando a própria liderança. Surgirão homens. 30. Que falarão coisas perversas. A palavra perversas aqui, irmãos, é diatrefo. Eita, estou falando bem em grego já, hein? Aleluia. Mas olha só o que significa perverter. Distorcer, desencaminhar, desviar, opor-se, contrariar os propósitos pelo qual já foi estabelecido. Isso é perversidade. Paulo está dizendo, eu ensinei vocês por 3 anos, mas eu sei que quando eu sair, alguns de vocês vão se levantar e vão querer se desfazer de tudo aquilo que eu ensinei. É um tipo de gente que só quer uma oportunidade para colocar toda a sua malignidade para fora. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Pessoas que estavam esperando o apóstolo Paulo sair, partir, para então liberar os seus ensinamentos e desviar os discípulos. Só que o final do texto diz assim, ó, eles queriam fazer discípulos para si, diga, para si. Irmãos, nós não fazemos discípulos para nós. Essa é a chave de toda a liderança de uma igreja. Todo líder, seja a galera que recebe aqui, o cara que limpa o banheiro, o pregador, o pastor, líder de discipulado, qualquer coisa, você não faz discípulo para você. Nós fazemos discípulos para Jesus, porque Ele comprou a igreja com seu precioso sangue. Os discípulos não são nossos. Então, pastor, por que a gente fala o meu discípulo? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que de Deus somos cooperadores. Quem faz é Deus. O que eu faço? Coopero com aquilo que Deus está fazendo. Nós não somos dono das pessoas. Nós não somos Nimrod. Nimrod era um caçador de almas. Nimrod foi o líder que construiu Babilônia. Lembra da Torre de Babel? Foi Nimrod, e ele construiu com uma eloquência, ele arrebanhou pessoas para si, para construir o seu sonho. Líderes que têm ambições para construir seu próprio sonho, ele vai fazendo coisas para arrebanhar pessoas para si, para construir sua própria visão. Nós não somos donos das pessoas. As pessoas, elas pertencem a Jesus. Você pertence a Cristo, você não pertence ao pastor, tu não pertence ao seu discipulador. Diga amém, em nome de Jesus. Porque você é de Cristo, Jesus que pagou o precioso sangue, o preço lá na cruz com o seu precioso sangue. E te comprou, meu irmão. Te comprou. Nós não estamos presos a ninguém, irmãos. Todo mundo quer te prender. Te prender. Você precisa, sair daí, de verdade. Se um dia eu te prender, vaza daqui. Vai embora dessa igreja. Se você vê que eu estou sendo o seu dono, mano, vaza. Porque essa não é a característica de um homem de Deus. E para você também, você não é dono de ninguém. Você instrui. Amém? A escola de Timóteo para nós vai ser, irmãos, um alinhamento, porque eu creio
que o Espírito Santo vai levantar muitos líderes aqui dentro. E a gente precisa entrar no ministério com essas bases bem alinhadas no nosso coração. Senão a gente desvia no caminho. A Bíblia diz que eles faziam discípulos para si. O único intuito de falar o que eles queriam falar, desvirtuar, era para fazer discípulos assim. Olha para mim. Quando você, pastor, líder, ministro, que já é ou que será, começar a pregar apenas o que as pessoas gostam, você já está desqualificado do ministério. Porque você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com um tapinha nas costas depois do culto. Boa palavra. Acho que foi John Bunyan que falou uma vez, se eu não me engano foi John Bunyan. Ele estava pregando, e quando ele subiu no altar e estava pregando, acho que foi John Bunyan, eu não lembro. Ele estava pregando, uma voz falou para ele assim: nossa, você está pregando muito bem. Ele ouviu aquela voz no ouvido dele e falou: oxe. Acabou o culto, foi um poder o culto. Ele desceu, uma irmã: ô pastor, que palavra. Ele falou: ô pastor, que palavra, John. Deus falou muito comigo. Que palavra forte, você pregou muito bem. Ele virou para a irmã e falou assim: sim, o diabo me falou isso lá no altar. O diabo colocou isso na minha orelha, assim, ó. Você está muito bem. Irmão, cuidado. Não são as críticas que derrubam o profeta, são os elogios. Leonardo Réveillon disse assim: sabe o que está matando o profeta nos nossos dias? Não é a perseguição, são as bajulações. A bajulação está matando mais homem de Deus do que as perseguições. E o diabo, quando ele não consegue te pegar num ponto, ele vai para outro ponto. Ele vai para outra estratégia. E se você é carente de elogio, é isso que o diabo vai te dar. Só para entrar em você alguma coisa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que elogiar as pessoas. Mas cuidado como você recebe, porque o problema não está em quem dá o elogio, o problema está como você recebe ele. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, que Herodes fez um discurso e todo o povo disse assim: nossa, é como a voz de Deus. E a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. Sabe o que aconteceu com Herodes? Morreu na hora. A Bíblia diz que veio um anjo e o feriu. E ele foi comido pelos bichos naquele exato momento, porque ele não deu glória a Deus. O problema não era o povo dando honra a Herodes. O problema é como Herodes recebeu aquilo. Eu acabei de falar para vocês o episódio que Paulo foi apedrejado. Ele tinha feito um milagre. Aconteceu coisas maravilhosas. E sabe quando ele rejeita? Não, eu não sou isso que vocês estão dizendo. Eu sou um homem. Então, meu irmão, com todo carinho, eu vou dizer para você: cuidado como tu recebe aquilo que tu recebe. Cuidado. Como eu disse, não tem problema você receber, mas cuidado como você recebe. Cuidado para não ficar dentro de você. Devolva a Deus toda a glória. Devolva a Deus toda a honra. Devolva a Deus tudo em nome de Jesus. Se Deus te usou, devolva a Ele a glória. Pastor, Deus me usou para curar. Devolva a Jesus a glória. Deus me usou para a irmã orar em línguas. Ela foi batizada, eu coloquei a mão nela. Devolva a Jesus a glória. Não fique com você, senão tu morre. O homem não foi feito para ficar com a glória de Deus. Deus disse: a minha glória eu não a dividirei com ninguém. O homem não foi feito para esse lugar. Nós damos a Deus a glória. Amém, meus irmãos? Esses homens de dentro, eles se levantariam após a saída do apóstolo Paulo para deliberar ensinos errados, porque queriam discípulos. Agora eles têm espaço. E por terem espaço, agora eles vão falar algumas coisas que, eu preciso colocar a minha eloquência para fora. Eu lembrei agora de uma história. Quem já ouviu falar aqui do Watchman Nee? Ouviu falar do Watchman Nee? O Watchman Nee, ele tinha um discípulo chamado Don Young Lan. Já ouviu falar do Don Young Lan? Watchman não. É Don Young Lan não.
O Dom Glória foi outro discípulo. Qual é o nome do rapaz? Watmani. Não sei o que li. Tudo li. Hã? Som li? Entendi. Mas só para você ter ideia, o Watmani tinha uma visão de Apocalipse capítulo 12 sobre a mulher e o dragão. E ele ensinava isso na igreja. E esse outro discípulo, eu li esse livro no livro chamado A Economia de Deus. E esse outro discípulo, ele um dia estava meditando nas Escrituras e Deus descortinou Apocalipse 12 para ele. Ele chegou no discipulador dele, que o pastor dele, o Watmani, ele chegou no discipulador e falou: mestre, eu recebi uma revelação. E ele discorreu todo o texto e tudo fazia muito sentido. Hoje, inclusive, a igreja Bucafé, a igreja da cidade, assim, eles seguem essa mesma revelação que foi dada a esse homem. E quando ele estava passando, o pastor dele só ouvindo, falou: nossa, que profundo. A gente precisa ensinar isso para a igreja. E aí o pastor disse assim: não, você não vai ensinar. Aí ele: como não? Ele falou: não. Ele falou assim: cara, isso aqui é um batismo de humildade. Ele falou assim: Fê, eu estou exercendo meu ministério. Vai chegar o dia que você vai dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Ele era o braço direito desse pastor, do Watmani. E quando você estiver à frente do ministério, você vai ensinar. Enquanto isso, você se sujeita àquilo que eu estou ensinando. Levou 20 anos para ele abrir a boca da revelação que ele tinha recebido. Você pode receber isso como? O pastor dele travou ele? Não. Protegeu o coração dele. Ali está um coração humilde, esperando para, com a liberação do seu líder, abençoado inclusive, diz assim: cara, tu vai falar. Deus, você vai ser o próximo líder aqui. Só aguarde. É um batismo de humildade isso, moço. Não, amém. Eu me submeto. Que doideira isso. Hoje não. Hoje a gente aprendeu o beabá, a gente já quer falar pelos cotovelos. Querendo distorcer tudo que homens estão lutando a vida toda para construir. E o pior, irmão, qual é a diferença desse exemplo que eu dei com o exemplo bíblico? É que os homens da Bíblia aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, eles queriam distorcer para fazer discípulos para si mesmo. E quem quer discípulo para si mesmo faz qualquer coisa. É como curtida, né? Se vende para ter um like. Faz qualquer coisa para ter mais seguidor. Faz qualquer coisa. É nesse contexto que Timóteo está sendo inserido, na igreja de Éfeso. Então, é para lá que o apóstolo Paulo vai mandar um jovem pastor. No meio dos canibais, irmãos. É para lá que você vai. Porque o que forma caráter de um homem, principalmente no ministério, uma mulher, não são os jantares pós-culto, nas mesas fartas. São os confrontos da vida. É isso que forma, de verdade. É isso que alinha o coração. A igreja de Éfeso ia rachar por causa de divergência teológica, não por causa de carisma. O que é carisma, pastor? Carisma é aquilo que tu faz. A Bíblia diz lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, que algum dizia assim, eu sou de Paulo, outros dizia, eu sou de Apolo. Pedro não tem nada a ver com Coríntios, um dizia assim, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro. E alguns diziam, eu sou de Cristo. São 4 grupos de pessoas. Um dizia, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro eu sou de Pedro,
E uns mais radicais dizem, não, eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Agora vamos fazer uma pergunta. Paulo e Pedro tinham a mesma teologia, sim ou não? O mesmo fundamento cristão tinha, sim ou não? Sim. Apolo também, depois que se converteu. Ou seja, está tendo um racha na igreja, não porque a divergência teológica, porque tem a mesma teologia. Era por causa de identificação. Não, eu gosto mais do Jeff. Não, o Jeff é o Jeff. Não, eu gosto do John. Não, o John? Não, Duda? Meu Deus! Irmãos, estava assim na igreja de Coríntios. Sabe o que Paulo chama eles? De carnais. Vocês são carnais. Por acaso Cristo está dividido? Porque a única coisa que é liberada para ter, entre aspas, um racha na igreja, é por causa de teologia. Quando a heresia entra, você não tem que se submeter mesmo, não. Não carisma. Não carisma. E homens carnais, eles pegam, eles se identificam e falam assim, não, eu sigo só o Cris é top. Meu, ele fala tão manso. Eu amo quando o Cris prega, porque o Cris é, meu Deus. Não bate na gente, na verdade o Cris bate, é uma leveza, mas quando pega, corta assim, é uma doideira. Não precisa ser bruto nem nada. Não, eu gosto do Cris. Irmãos, isso não é característico, nada para dividir igreja. Glória a Deus, isso não acontece aqui. Amém? Mas é aquilo que eu falei, nós estamos ensinando coisas para fundamentar nós. E eu tenho percebido, além da nossa comunidade local, ser abençoada com aquilo que o Espírito Santo tem liberado aqui, outras comunidades estão sendo abençoadas também. Então, eu estou pregando para nós, mas aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que a mensagem de Deus, a palavra de Deus não está presa. Ela não está presa aqui dentro. Ela está sendo propagada em todos os lugares. Esses líderes que estão se levantando agora lá em Éfeso, ele tinha uma característica. Qual que era a característica deles? Eles eram mestres. Essa palavra mestre é aqueles que ensinam. Eles tinham um baita conhecimento. Só que o conhecimento da lei deles era para gerar discussão. Olha aí que pastor da hora. Ao invés de edificar, fica gerando pergunta para os irmãos, colocando mais dúvida. A Bíblia fala, volta lá para Timóteo, vamos colocar Timóteo. Volta lá para Timóteo 1. Olha o que diz, versículo 4. Nem deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ou seja, esses líderes mais geravam questionamento nas pessoas, porque quando você é questionado, dá um debate legal, né, gente? Olha, eu nunca pensei nisso. Como foi o culto? Então, eu preciso estudar tudo que o pastor falou, porque eu não entendi nada. Eu fiquei doido assim, não me edificou em nada. Irmãos, a galera ficava contando fábula, genealogia. Não, você sabe que Jacó teve filhos, né? 12. Né? E os filhos falavam dos filhos. Tá, e o que tem? Não, eu só estou falando. Genealogia intermináveis, falando, e não chega a lugar nenhum. Olha só, ministro, todos nós aqui, porque todos nós somos ministros. Glória a Deus, nós temos uma igreja de ministros. Você precisa ser pontual naquilo que tu ministra. Viu que as coisas estão saindo do trilho, assim, para. O que está edificando? Nada. Então, meu irmão, vamos voltar aqui para aquilo que edifica. O saber ensoberbece. Não estou dizendo que a gente tem que ser idiota, burro, tá? Nada disso. Mas cuidado, isso aqui é para aqueles que ensinam. E todos nós ensinamos hoje nas mesas, graças a Deus. Para ver se você entra em conversas que fala assim,
Cara, não deu nada. 3 horas que não resultou em edificação nenhuma. Ninguém saiu mais cheio de Deus. Ninguém saiu dessa reunião querendo entrar no quarto e buscar Jesus. Ninguém saiu da reunião querendo o Espírito Santo. Ninguém saiu dessa reunião querendo amar as pessoas. Ninguém saiu dessa reunião querendo pregar o Evangelho. Nós saímos dessa reunião dizendo assim: meu Deus, eu sou tão burro, né? Preciso aprender. Irmãos, não existe isso. Não existe espaço na igreja para isso. Todos nós precisamos ter algo em mente: edificar o povo de Deus para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, Paulo diz assim: vai até, versículo 3, rogo-te, quando partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. O que Deus estabeleceu na sua palavra? É isso, irmãos. Nós temos isso aqui como base de fé. Amém? Nós temos os livros, eu já escrevi 2 livros, você pode usar, não tem problema. Agora, isso é a base da fé. Se sair daqui, não é base mais, é construção sobre o fundamento. Mas isso é o fundamento. Paulo vai dizer assim, ó, cada um veja como constrói. Eu coloquei o fundamento, cada um veja como constrói sobre ele. Porque nós vamos prestar conta daquilo que construímos. Agora vamos lá. Irmãos, eu quero pregar aqui baseado no livro O Homem que Foi até o Inferno. Não, nem houve. Não, é verdade. Irmãos, a Bíblia, ela deve ser... Ó, eu cito aqui estudos, algumas coisas, mas a Bíblia deve ser o manual do pregador. É isso aqui. E não só para aqueles que pregam, mas para nós que estamos vivendo o Evangelho. É isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Se você está colocando, deixando a sua Bíblia pegar poeira, você está muito longe de Deus. Se você está trocando sua Bíblia por The Chosen, você está muito longe de Deus. E olha que eu gosto de The Chosen. Porque a gente precisa daqui, ó, tá tudo aqui. Pastor, eu não sei ler. Ouve. Tem Bíblia em áudio. Pastor, eu sou surdo. Tem Bíblia em... Como é o nome? Ponto. Eu não ando. Tu não precisa andar para ler a Bíblia. Lê sentado mesmo. Ou seja, é isso aqui. Parece... Eu falo assim para descontrair um pouco, mas isso aqui, ó. Tem pessoas que pegam a Bíblia na igreja, irmãos. Ela não lê a Bíblia em casa. Ó, presta atenção, amada igreja que eu amo demais. Para nós isso não vale. Amém? Pastor, estou sem tempo. Dá seu histórico aqui do Instagram. Pronto, acabou seu argumento. Esse é o fundamento, esse é o manual. Isso. Paulo manda Timóteo para Éfeso, dizendo assim, Timóteo, vai para Éfeso. E quando chegar lá, você vai chegar lá com um propósito, você vai advertir para que as pessoas não ensinem outra doutrina. Porque, irmãos, Paulo foi embora e a galera começou a entrar na igreja. E começou a distorcer um monte de coisa. Um monte de coisa. Para eu finalizar. Essas pessoas achavam que eram mestres, ficavam debatendo, mas não chegavam a lugar nenhum. Então Paulo dá o antídoto para Timóteo sobre a relevância do seu ministério. Paulo fala para Timóteo assim: foque na edificação, não entre nas fábulas. Foque nisso. Essa é a relevância de uma pessoa de Deus, quando se trata de ministério. Foque na edificação. Não vai edificar? Passa. Nós estamos levantando aqui, pela graça de Deus, novos ministros. Vocês estão vendo eles pregando mais. E eu vou falar para eles diretamente. Foque na edificação. Aqui a gente não monitora o que as pessoas vão pregar. Mas foque nesse coração. Cara, eu preciso edificar a igreja.
Se vocês vierem com esse coração para ministrar, a igreja será edificada. Nós não fomos chamados para sermos eloquentes, nós não fomos chamados para descer do altar e falar, uau, que palavra... Não é isso. Nós somos chamados para edificar. Esse é o trabalho de alguém que está trabalhando em cooperação com Deus. Os ministros aqui de louvor, vocês podem ser os baitas ministros, mas venha com essa mentalidade no coração. Com isso no coração, dizendo, cara, eu preciso adorar Jesus e edificar o corpo. Adorar Jesus e edificar o corpo. Isso é para todos nós. Esse é o antídoto. No versículo 5, Paulo fala sobre o fim do mandamento, é o amor. E ele vai dar, um dia eu vou pregar sobre isso, mas eu só vou passar. Ele vai dar o tripé do mandamento. Ele vai dizer assim no versículo 5, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor. Ele vai falar, o amor não é só o amor. Não é só o amor, não. Ele vai dar o que é o fim desse mandamento. É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se ele está dizendo que o fim do mandamento está baseado nesse tripé do amor, coração puro, boa consciência e fé não fingida, significa que existe o oposto desse também. Eu posso dizer que amo com coração impuro. Eu posso demonstrar amor e as pessoas olharem para mim e falar assim, nossa, quão amoroso, mas com coração impuro. É por isso que no nome do amor as pessoas estão fazendo cada besteira hoje. Boa consciência. Isso é o Espírito Santo que libera sobre nós, irmãos. Eu sempre digo sobre isso, ó, sempre falo assim, vocês já ouviram falar. Toda vez que eu ministro aqui ou qualquer outro lugar, seja no discipulado, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dormir, irmãos. Não é chegar em casa e deitar e dormir. Mas naquele dia eu tenho que dormir em paz. Sabendo que aquilo que eu falei, cara, eu falei segundo o que Jesus pediu para falar. Eu não posso dormir desviado assim, falar, meu Deus, eu falei algo errado. Aconteceu isso comigo. Um dia eu estava discipulando uma irmã, e era eu e a Andressa, e ela surgiu com um assunto muito particular. E eu, no calor da emoção, liberei uma palavra. Não, você tem que fazer assim. Cara, eu fui para casa, um dia eu fui orar, Jesus falou assim, eu não mandei isso falar isso. No outro discipulado eu pedi perdão para a irmã. Eu falei, irmã, me perdoa o que eu te falei. Jesus não falou para eu falar isso para você. Eu quero o seu bem. E era um conselho muito bom, porque eu a amo. Era um conselho maravilhoso para ela. Mas Jesus não falou para eu falar aquilo. E ela olhou para mim e falou assim, pastor, achei até estranho quando você me falou. Mas era algo que todo mundo gostaria de ouvir. Mas naquela noite foi terrível dormir, irmãos. Foi terrível, foi terrível. E no outro discipulado eu tive que pedir perdão, me perdoa. Desconsidero o que eu falei, pelo amor de Deus. Não foi o que Jesus falou, eu falei no calor da emoção. Essa boa consciência a gente precisa ter. E diz uma fé não fingida. Porque tem pessoas que fingem que têm fé. Vocês têm uma fé real. O amor é isso. Mas amém, deixa eu passar por isso. Esses homens que Timóteo está enfrentando são homens que nada sabem, mas pensam que sabem muito. Eles não tiveram a experiência da vida eclesiástica. O apóstolo Paulo teve. Mas querem ensinar, por exemplo, os pastores a fazer o trabalho que os caras estão fazendo. Deixa eu dar só um exemplo básico para vocês. Com o advento da internet, tem muitos jovens teólogos aí, mas eles nunca tiveram no campo missionário. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A internet é uma bênção, mas é uma maldição ao mesmo tempo. É uma faca, irmãos. Você pode usar ela para fazer um belo churrasco e servir, como tu pode usar ela para matar muita gente. No meu livro chamado Cenáculo, Lugar Acima da Terra, tem um texto, uma parte que eu falo sobre a forma que nós matamos as pessoas hoje. Não é mais atirando nelas, é digitando. É colocando todas as nossas balas ali. Ó. Cada tecla é um tiro. E as pessoas que estão lendo morrendo do outro lado. Destilando ódio da nossa vida. É uma das características das pessoas que vivem assim. Pessoas que nunca implantaram uma igreja, nunca fizeram nada. E querem ensinar os velhinhos que estão lá nos ribeirinhos, amando as pessoas.
Não, porque os caras estão fazendo tudo errado. O que tu fez? Não, porque eu sei. O que tu fez? Vamos lá, irmãos. Glória a Deus, isso não acontece aqui, mas estou ensinando para não acontecer. A gente precisa, assim, ter um batismo de humildade. Falar, não, cara, isso aqui, eu não tenho conhecimento sobre isso. E quando a gente não tem conhecimento, a gente faz o quê? Dá o passo para trás e não fala nada. Simples. Tem pessoas amando Jesus, mano. Tem pessoas amando Jesus. Fazendo coisas que a gente não está fazendo. E a gente não pode ser orgulhoso ao ponto de saber, não, beleza. A gente tem uma boa teologia, tá legal aqui, mas é assim, não, deixa os caras trabalhar para Deus. Um dia fizeram isso com Jesus, os apóstolos falaram assim, Jesus, estão expulsando o demônio em teu nome, mas ele não anda com a gente. Jesus falou, opa, calma aí, deixa eles. Quem não é por nós é contra nós, né? Fica tranquilo. Não está andando comigo, mas está fazendo por mim? Beleza. Mano, isso aqui é uma treta, porque se eu fosse eu, seria os apóstolos ali falando, não, está errado, tem que estar aqui, tem que andar junto. Nós estamos pagando o preço. Eu seria lá um desviado, tenho certeza que seria. Jesus fala, não impeçais, deixa eles. Meu Deus, Jesus é lindo, mano. Jesus destrói assim os nossos castelos. Então deixa eles pregarem. Se jesuísmo me mandou, eles foram, qual é o nome da linha que vocês foram pregar lá naquela igrejinha pequenininha? Igrejinha não, né? Porque toda igreja é uma grande igreja. Aquela que você foi cantar lá com os irmãos? Você está missionário, está indo para muito lugar, hein? Não, o que você mostrou que o pastor chegou com a mesa de som? Aqui no IFAP? Mais lindo, mano. O Isma contou que a igreja é tão simples que o pastor chegou, era na moto, né? Com a mesa de som pendurada assim, ó. Não tinha nada. Vai lá, não, eu sou top em ensinar. Vai pagar o preço que o pastor está pagando. Falei para o Isma, tem alguma coisa na igreja para a gente abençoar eles lá, né? Porque precisa de coisa, tem alguma coisa que a gente possa abençoar? Nem conheço, nunca vi na vida. Falamos, pastor, não, nem precisa disso tudo. Vai pagar o preço lá que o cara está pagando? Não, eu sou top. Não, você não é, desce. Você precisa, assim, isso é para todos nós, irmãos. Todos nós. Vai lá alguém que está amando Jesus. Se eu falar assim, irmão, pega a caixa de som e coloca no seu carro. Fala, não suja meu carro não, pastor. A galera nem coloca o som dentro do carro. Piorou levar uma mesa estampada no peito. Então a gente precisa de um batismo de humildade. A gente precisa de graça, irmãos. Por orgulho, o que derrubou Satanás foi o orgulho, irmãos. Ele falou, eu vou subir ao céu, serei como Deus. O orgulho é o princípio das quedas. A Bíblia diz assim que o orgulho precede a queda. Por favor, estou falando com o coração quebrantado para você. Não deixe nada subir no seu coração. Não permita. Vai vir e vai bater na porta para entrar. Você fala, você não entra, o orgulho você não pode entrar aqui. E sabe como você entende que você não é orgulhoso? Não é quando você fala, eu não sou orgulhoso. É quando você se humilha. Porque tem muita gente que fala que não é orgulhoso, mas a vida reflete todo orgulho. Ele só fala, eu não sou. Mas você já se humilhou alguma vez? Eu não, vou me humilhar não. Você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Essas pessoas pensavam que sabiam, mas não sabiam de nada. São vaidosos em seu entendimento. Timóteo ele precisava dessa unção apostólica para ser o pastor daquela grande igreja. Nós vamos ver depois que o próprio Timóteo está com muito medo dessa igreja. E Paulo vai encorajá-lo. Mas vamos ver outro dia. Nesses dias, irmãos, nós não podemos permitir que o falso ensino e as motivações carnais adentrem na casa de Deus.
Eu creio muito que Deus está levantando um Timóteo, irmãos. Nós não somos o apóstolo Paulo, nós somos os Timóteo, sendo instruído pelo apóstolo Paulo, que Deus deixou a Bíblia para nós, graças a Deus, nos encorajando, nos ensinando, falando, vocês vão enfrentar coisas terríveis. Permaneça, fique firme. Deus está levantando jovens, homens, como Timóteo, para pastorear a igreja debaixo de uma unção apostólica. Deus não precisa ser chamado de apóstolo. Só tendo um encargo apostólico é o suficiente. Não precisa colocar um AP na frente para falar que é apóstolo. Nós não precisamos disso. É só a gente viver como o apóstolo vive. E é o suficiente. Esses homens também que Deus tem levantado. Eu falo homens, gênero humano, homem e mulher. Não é só homem. Eles estão sendo desafiados a não entrarem no espírito dessa era. Eles precisam ficar com a verdade do Evangelho. Você precisa ser apostólico. Você não precisa apenas ter uma doutrina apostólica, mas também um estilo de vida apostólico. É totalmente diferente uma coisa da outra. Nós podemos arrotar, gritar todas as demandas apostólicas e a nossa vida não ser apostólica. Esse não é a vontade de Deus. Versículo 18 e 20, é o final do capítulo 1. Paulo vai falar para Timóteo diretamente. Este mandamento te dou. Opa, agora não é pedido mais, é um mandamento. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Porque o pai delibera sobre os seus filhos. Ele continua. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, melites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé, ou naufragaram na fé. Deixa eu ler outra tradução aqui. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre eles foram Emineu e Alexandre. Talvez esses dois caras aqui foram os caras que estavam diluindo aquelas doutrinas que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles eram os falsos mestres, Emineu e Alexandre, que estavam propagando toda aquela doutrinação errada. E o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, eles naufragaram na fé. Sabe o que está dizendo? Acabou. Eles morreram no caminho. Irmãos, o problema não é começar, é terminar. Amém, irmãos? Tanta coisa começa linda e no meio do caminho desvia. Não é começar, é terminar. Quantas igrejas, irmão, começou a não começar? O John chegou? Foi o John? Primeira vez que o John foi na minha casa, 3 anos atrás. John lá. Até hoje ele é meio bravinho assim, né? Percebeu? Te amo, né? Aí, fazia um monte de perguntas, ele veio de outra comunidade e tal. Tinha ele e mais 2 irmãos. E os irmãos tudo empolgados. Aí, de repente, o John falou assim, eu quero ver daqui uns anos, pastor, você continuar com esse mesmo discurso. No começo tudo é assim mesmo. Na minha lata, assim. Aí eu falei para ele, você só vai saber se você ficar aqui. Está aí, ó. Você só vai saber se você ficar aqui. Mas é verdade, no começo, e depois? Será que manteremos a palavra apostólica? Ou vamos nos diluir, Emineu, Alexandre, e desviar até naufragar? Permaneça naquilo que o Espírito Santo falou. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, estou dando um mandamento para você, viva assim. Entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Ai, esse texto aqui é uma treta. Entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Falando o contrário à palavra de Deus, blasfêmia. Então, a unção apostólica é
Já que eu tentei, eles não se convertem, Satanás, é igual o pitbull. Pega! Pega eles. Esse é um texto muito complexo. Mas o apóstolo Paulo está debaixo de uma ordem divina. Eu entreguei a Satanás. Eu já ouvi pessoas falando assim, o irmão não quer nada, eu entreguei para Satanás. Cala a boca, mano, você sabe o que é isso? Eu já ouvi isso numa igreja que eu ia aí, mano, atrás, uns anos, aqui na cidade. Não, eu entreguei para Satanás, pelo menos a alma vai ser salva. Calma aí, mano. Quem é você na fila do pão, macho? Para entregar para Satanás assim? Apóstolo, apostila. Isso aqui é muito sério isso aqui. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso aqui, não. A gente não é apóstolo Paulo, a gente é Timóteo. Amém, irmãos? Nós somos os aprendizes, os pupilos. Nós somos os discípulos. Nós não somos os apóstolos. É esse lugar. Porque a gente daqui a pouco vai querer ser Deus, irmãos. Normalmente, esse tipo de gente já está no coração a faísca de semideus. E usa um texto, vós sois deuses. Ou seja, irmãos, tome cuidado. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Este mandamento te dou, meu filho. Irmãos, eu não vou ter pressa para acabar essa série. Essa eu não vou ter. Se passar setembro, a gente vai em setembro. Mas nós precisamos falar desses fundamentos. Amém? Vou torcer. Deixa eu ver que horas. Eu vou orar. Semana que vem, se Deus quiser, ora por mim. Eu vou acabar 9 horas. Porque eu não vou ter pressa de acabar essa série. Ore por mim. Amém? Em nome de Jesus. Nossa. Aí você conhece o coração dos irmãos nessa hora. Aprenderam alguma coisa hoje, irmãos? A gente precisa pegar tudo isso e colocar em prática. Amém? Viver um estilo de vida apostólico. Não diluir a palavra. E na medida que a gente vai avançando, o Senhor vai dando graça. Tem muita coisa para a gente falar nessa série. Nós vamos aprender. Amém? Deixa eu fazer um desafio para você. Vamos fazer uma campanha aqui hoje? O que vocês estão dando risada? Não combina com você, pastor. Presta atenção. Não precisa dar dinheiro, não. Não pode brincar com isso, que é sério. Vamos fazer a campanha de não faltar nessas quartas-feiras do ensino dessa série. De verdade. Se esforce para você não perder um dia, porque vai ser uma construção, irmão, assim, ó. Se leve como se fosse aquela campanha da vitória, sabe? Que vai ser vitória no final. Leve dessa forma. Assim, cara, no final eu vou receber minha bênção. Você vai receber. Mas assim, ó, de coração mesmo. Não falte. Nós vamos construir algumas coisas juntos. Isso ainda tudo é fundamento para aquilo que Deus está apontando para nós vivermos como comunidade local, como igreja local. E a gente precisa entrar nisso. Então eu pedi para os irmãos que eu os lidero, eu falei, cara, não falte. Não falte para aquilo que o Espírito Santo vai fazer, porque isso é para toda a igreja. Nós vamos ver algumas coisas que é aquilo. Eu não sei tudo, eu só sei que eu estou dando um passo. E na medida que a gente vai dando um passo, o Senhor vai descontinuando os outros. A gente precisa dar valor a essa palavra, porque é Jesus que está nos ministrando. Amém?